Vamos contar histórias, relatos e contos de terror. Se inscreva e deixe seu like, isso nos ajuda muito a continuar postando. Se você tem alguma história para contar, nos envie por e-mail, a sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Ao longo da minha vida como enfermeira, tive muitas experiências emocionantes e desafiadoras. Trabalhar em vários hospitais me permitiu vivenciar histórias únicas, mas uma delas permanece gravada na minha memória para sempre. Havia chegado ao hospital geriátrico, que ficava a 20 minutos da minha casa, e estava trabalhando no turno da madrugada. Era minha penúltima noite naquele local e eu estava prestes a enfrentar uma experiência que mudaria tudo. Naquela noite, fui designada para cuidar dos pacientes com Alzheimer. Entre eles estava Ana, uma senhora que estava mais agitada do que o normal, relatando ver e ouvir coisas assustadoras, como vozes e um homem de preto em seu quarto. Enquanto tentava acalmar Ana, senti uma conexão especial com ela, pois ambos compartilhávamos o medo do desconhecido. Eu segurei sua mão, garantindo que ela não estava sozinha, e prometi que estaria ali sempre que precisasse. Após todos os pacientes dormirem, fui à rouparia do hospital pegar lençóis quando ouvi um barulho estranho no quarto. Sentindo uma presença ao meu lado, virei a cabeça e me deparei com a sensação de uma mão agarrando meu ombro. Aterrorizada, gritei, mas não havia ninguém lá. Instantes depois, um homem de preto surgiu do outro lado da porta, observando-me através do vidro. Meus gritos alertaram as outras enfermeiras, mas ao verificar o corredor, não encontramos ninguém. Aquela experiência deixou-me em choque, e a Ana, ao acordar, começou a falar sobre as vozes novamente, sem saber que os gritos eram meus. Ela descreveu o homem de preto com um sorriso no rosto, confirmando a visão que eu havia tido. Os acontecimentos me afetaram profundamente, e decidi que aquela seria minha última noite naquele hospital. Comuniquei minha decisão à enfermeira-chefe, que compreendeu meu estado emocional e aceitou minha saída. Nunca fui diagnosticada com problemas mentais, e embora a falta de sono possa influenciar, aquela experiência foi única e inexplicável. O mistério permanece até hoje, mas sei que foi algo que não desejaria vivenciar novamente. Essa história paranormal me fez perceber que há coisas além do nosso entendimento e que algumas experiências desafiam a lógica. Continuo minha carreira de enfermeira com respeito e compaixão pelos pacientes, mas sempre com um olhar atento ao desconhecido que pode estar à espreita. Eu sou uma enfermeira sensitiva e amo muito o que faço. Certo dia, estava realizando um plantão em cuidados paliativos e havia uma paciente especial chamada Maria. Ela era carinhosa e afetuosa com todos. Infelizmente, Maria enfrentava o câncer e, apesar de seu estado debilitado, sempre retribuía meus gestos de carinho. Um dia, recebi a notícia de que Maria havia falecido na noite anterior, o que me deixou arrasada. No entanto, coisas estranhas começaram a acontecer após sua morte. A campainha de seu quarto não parava de tocar, mesmo após ela ter partido. Eu fiquei assustada quando testemunhei isso pessoalmente e percebi que a campainha só parava de tocar quando a porta do quarto ficava aberta, como se Maria quisesse ser ouvida e se certificar de que ainda estava presente. Essa situação assustou a todos na equipe, e ninguém queria mais trabalhar naquele andar. Por fim, chegamos à conclusão de que Maria ainda estava conectada ao hospital, talvez relutando em seguir adiante. Mas, com o tempo, acredito que ela tenha encontrado paz e conseguido seguir para o próximo plano. Em uma noite de plantão no Hospital Geral, aconteceu algo muito estranho. Eu estava passando pelo corredor que levava à sala de emergência quando notei a luz acesa e uma figura deitada na cama. Pensei que fosse um enfermeiro que trabalhava na noite anterior, mas ao verificar, a sala estava vazia. Alguns minutos depois, um senhor chegou ao hospital em estado grave e foi colocado na mesma sala onde vi a figura misteriosa. Infelizmente, ele veio a óbito pouco tempo depois. Foi então que percebi que a figura que eu havia visto provavelmente era a própria morte, esperando por aquele paciente. Essa experiência foi chocante para mim,
e me fez lembrar os relatos de profissionais da saúde que afirmam ver uma massa negra próximo aos pacientes pouco antes de falecerem. Sou enfermeiro e em uma ocasião, durante o auge da pandemia de Covid-19, fui descansar em um quarto desativado da antiga pediatria, que agora era a ala cirúrgica. Enquanto cochilava, senti alguém puxando minha blusa 2 vezes. Achei que fosse um colega, mas ao verificar, não havia ninguém. Essa situação se repetiu mais algumas vezes, até que um colega me alertou que o quarto costumava ser uma pediatria e que era comum ver uma menina correndo pelos corredores. Uma semana depois, outra funcionária relatou ter visto a mesma menina correndo pelo corredor. Essas experiências me fizeram refletir sobre a presença de espíritos no hospital, principalmente de crianças que talvez estejam presas no ambiente, precisando de ajuda para seguir adiante.